Se eu não tivesse focado em desenvolver essas 4 virtudes, a minha juventude teria sido muito mais difícil. O que eu estou falando? Primeiramente, eu queria mostrar esse livro aqui. Esse livro é o Deficiências e Propensões do Ser Humano. Ele é um livro da Logosofia que eu fui presenteado pelo meu pai em 2014. Como o livro fala sobre deficiências, acho que meu pai estava me dando um toque ali, né, de algumas coisas que ele queria que eu melhorasse. O que é esse livro? O que são as deficiências, né? Deficiências são basicamente pensamentos negativos que a gente possui na nossa mente e que nos atrapalham, que nos prejudicam, que prejudicam a nossa convivência com os demais, que nos atrapalham a conseguir novos objetivos, a evoluir como um todo. Então, por exemplo, a impaciência é uma deficiência muito clara, né? Alguém acha que uma pessoa impaciente consegue conviver melhor com outras pessoas do que uma pessoa paciente? Logicamente que não. Então esse livro ele lista 44 deficiências e 22 propensões que a logosofia aponta como as principais que têm domínio na nossa mente e que o ser humano pode ter o objetivo de tentar erradicar essas deficiências, né? E removendo uma delas uma a uma para que a gente possa ser, né, um ser humano melhor. Na época, meu pai me deu esse livro e ele colocou até uma dedicatória, né? Não vai dar para ler aí, mas ele deixou um bilhetinho me falando que fazer aquilo que o livro propõe seria extremamente desafiador, seria um esforço muito grande, lento e gradual, mas que os resultados compensariam amplamente o esforço. Então eu peguei esse livro lá em 2014, dei uma primeira lida nele, e na primeira vez que eu vi ali as deficiências listadas, na minha cabeça eu não tinha quase nenhuma. Eu ia batendo o olho de uma em uma ali, falando, não, eu não sou impaciente, né? Quer ver? Eu vou até abrir algumas das que tem aqui, né? Eu não sou impaciente, eu não sou desobediente, né? Eu não sou irritadiço, eu não tenho presunção. E eu fui fazendo essa autoanálise, mas talvez de uma forma muito equivocada, porque eu ainda não tinha tanto conhecimento sobre aquilo que se passava dentro de mim. Eu lembro que 2 anos depois, e aí eu já entrando mais na minha juventude, né? Em 2016 eu tinha ali por volta de 19 para 20 anos de idade, eu tive a oportunidade de fazer uma primeira viagem para fora do país, que seria eu e meu irmão viajando, porque lá em casa, nós 4, né, com a minha mãe e com meu pai, a gente nunca teve assim essa condição financeira para viajar para fora todo ano. Meu pai e minha mãe nunca tinham ido nenhuma vez. E aí foi a primeira vez que teve uma passagem um pouco mais barata ali, a gente conseguiu oportunizar para que eu e meu irmão fôssemos. Então, até minha mãe e meu pai, que nunca tinham ido, fizeram esse esforço para que nós dois pudéssemos ir e eles mesmos não foram. Então, vocês imaginam assim o contexto, né? Eles queriam que a gente fosse, que a gente aproveitasse muito e tudo mais. E, de fato, a gente curtiu muito a viagem, mas no momento de voltar, a gente perdeu o voo de volta. E a gente não perdeu o voo por causa de um evento impossível de prever ou por alguma coisa que a gente não teve controle. A gente perdeu porque a gente foi desatento mesmo, porque a gente vacilou, né? Então, assim, eu e meu irmão, a gente não teve um planejamento assertivo, a gente conduziu aquele dia de uma forma muito lenta, fazendo outras coisas, sem estar muito preocupado com aquele compromisso que a gente tinha. Aeroporto é coisa séria, né? Principalmente para voo internacional. Então, na hora que a gente perdeu o voo, e por culpa nossa, eu fui mandar uma mensagem pro meu pai, né, avisando o que tinha acontecido, vocês imaginam, eu achei que ele ia acabar comigo. Ele ia me xingar todo ali pelo esforço que eles fizeram, nem eles foram, e a gente perde um voo, porque um voo internacional de última hora ali é R$5.000 que a gente tinha que pagar para poder retornar. E em vez de acabar comigo, o meu pai aproveitou aquele momento para me mandar uma mensagem, que eu até tenho aqui no meu celular, e é uma mensagem maior, mas um dos pontos que ele deixa aqui, que eu acho que foram muito interessantes, que ele fala que se eu e o meu irmão formos bem conscientes e levarmos essa lição para todos os aspectos das nossas vidas, não só nas viagens, mas em outros campos, como no campo profissional e por aí vai, esse episódio vai ter tido a sua utilidade. Então é o que o livro fala mesmo, né? A gente vai sofrer na mão dessas deficiências, nós teremos episódios ruins, mas se você consegue usar essas experiências como aprendizado para continuar removendo gradualmente essa deficiência, você consegue ir melhorando muito a sua vida, e de lá para cá eu nunca mais perdi um voo de avião, então eu acho que está funcionando, pelo menos nesse ponto, para mim até agora. Claro que, em certa medida, essa deficiência específica ainda me atrapalha, mas num grau muito menor. Mas vamos dar nome aos bois, né? Que deficiência foi essa que me atrapalhou ali naquele caso específico? É uma deficiência chamada negligência. O que eu e meu irmão fomos naquele dia foram negligentes. Nós não nos planejamos bem, nós fomos distraídos, a gente não levou aquele assunto com a devida seriedade que ele devia ser levado. E a gente deveria ter sido o contrário de negligente, que é uma virtude. Toda virtude é o contrário da deficiência. É o pensamento positivo que te ajuda, que te facilita a convivência com os demais, que te facilita conquistar
os objetivos dentro da vida. Ela é literalmente uma antideficiência. E a melhor forma de você combater uma deficiência é nutrindo a antideficiência que a antepõe. No caso em questão, seria a diligência. Então foi a primeira virtude ali que eu prestei atenção e falei, eu deveria ser uma pessoa mais diligente e não negligente, ou seja, uma pessoa atenta, uma pessoa que se preocupa em fazer as coisas da forma correta, que presta atenção nas coisas que estão acontecendo, em vez de fazer elas com certo nível de desleixo, que foi o que aconteceu naquela experiência específica. Mas essa não foi a única virtude que eu prestei muita atenção durante a minha juventude. Tem outras 3 que eu gostaria de destacar, como eu falei no início do vídeo. Uma delas eu até já citei como exemplo ali no início, que foi a questão da deficiência, da impaciência. Então, eu aprendi com esse livro aqui que o contrário da impaciência não é somente a paciência, mas a paciência inteligente. Qual que é a diferença da paciência para a paciência inteligente? Você não deve ser paciente no sentido de ser passivo, no sentido de esperar tudo e todos conforme a forma que eles estabelecem e sempre com essa postura passiva. Você deve ser uma pessoa ativa, que será paciente nos momentos corretos, mas que também sabe o momento de ter atividade, de tomar ações, de fazer as coisas. E eu vejo que isso na juventude atual é uma das principais que mais atrapalha. E eu me incluo nisso, né? Então é um problema, não necessariamente de todos os jovens, mas de boa parte deles, eu incluso, de sermos muito imediatistas, né? De não termos muita paciência, de querer com que as coisas aconteçam muito rápido, talvez até pelos ambientes, pela internet, por tudo que a gente vive hoje. Então no trabalho, por exemplo, você entra num dia, você já quer uma promoção no outro dia. Só que essas coisas elas são batalhadas, né? Elas demoram meses, anos, e aí é muito necessário com que a gente seja paciente ao longo desse processo. Outras 2 que eu vejo muito também nos jovens, né? E eu incluso, né? Uma primeira é a inadaptabilidade, ou seja, a sua incapacidade de se adaptar à realidade como ela é. Né? A gente negar a realidade e querer fingir que aquilo ali não existe vai nos atrapalhar em relação a quando a gente tem a capacidade de se adaptar a cada contexto para que a gente possa fazer o melhor naquele contexto. Então, eu falei aqui do campo profissional. Vamos supor, por exemplo, que eu não ganhei uma determinada promoção que eu achei que eu merecia. Não adianta eu ficar negando a realidade e falando que eu queria a promoção. Eu preciso entender por que eu não tive aquela promoção, que outras deficiências existem dentro de mim que me atrapalharam de ganhar aquela promoção para que eu possa continuar focando no meu processo de evolução até que eu consiga ela numa próxima oportunidade, por exemplo. Isso também é uma forma de ser adaptável, de entender que aquela é a realidade e trabalhar com aquela realidade. Mas uma última, que eu acho muito crônica, talvez nos tempos atuais, e que talvez seja o principal ponto de atenção que eu tive que ter ao longo da minha juventude, foi a falta de vontade. É uma deficiência que tira o nosso ânimo, porque você só quer fazer aquilo que é o essencial, aquilo que é o necessário, aquilo que é urgente, que precisa ser feito para agora, porque é obrigatório que deva ser feito. E esse livro aqui, ele ensina que a vontade, ela pode ser fruto de duas coisas diferentes, da necessidade ou do estímulo. Da necessidade é fácil, porque toda vez que é necessário a gente vai e faz mesmo as coisas, no trabalho, na vida pessoal, você cuidando do seu físico, indo para uma academia. Se você tem um problema de saúde muito grande, você corre para fazer um exercício, mas quando que você consegue fazer as coisas por estímulo? Porque você mesmo tem a vontade que aquela coisa aconteça, sem que nada esteja te obrigando a fazer aquela atividade, né? Então isso é muito importante para que a gente possa expandir os nossos limites, expandir o nosso potencial e conquistar mais coisas na vida. Isso foi um pouco do que eu aprendi com esse livro e com vários outros estudos que eu fiz ao longo aí da minha juventude. E talvez as suas deficiências sejam outras, talvez não sejam as mesmas que as minhas, tem 44 aqui, então cada um vai ter deficiências diferentes, em diferentes proporções. Mas se você quiser ler esse livro, inclusive, ele é disponível de forma gratuita no site da Logosofia, logosofia.org.br, e você também tem outros conteúdos da Logosofia no nosso canal do YouTube e na nossa página do Instagram.